Abra sua Bíblia no tema que for escolhido. A gente vai ler 2 textos. Eu quero ler o tema, mas eu quero ler outro texto pelo qual eu vou me pautar essa noite. Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 9. Agradeço também pela mocidade líder dos vales, a irmã Sandra, grato pela vida de vocês, pelo carinho, e é muito bom revê-los novamente. Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10 e 11. Depois vamos para o livro das Revelações, livro do Apocalipse, capítulo 5. Amém? Quem achou Filipenses, diga amém. Versículo 9 diz assim: muito obrigado. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Apocalipse, capítulo de número 5. Eu quero tomar por base todo o capítulo. Eu sei que é uma leitura extensa, mas eu quero enfatizar a mensagem deste capítulo para as nossas vidas. Amém? Apocalipse capítulo 5 diz assim: e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro que, havendo sido morto, tinha 10 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Perdão. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouros, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para nosso Deus fizestes reis e sacerdotes, e sobre eles, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e o número deles milhões de milhões, milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza
e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há a dizer, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam, amém. E os 24 anciãos prostravam-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Amém. Assentai-vos. Meus irmãos, eu estou com uma dificuldade. Eu estou com o dente cinza aqui nascendo. Já estou marcado para fazer os exames e tirar. Esse dente está me atrapalhando, porque já aconteceu de em pregação eu cortar a bochecha por causa desse dente. Mas eu quero pregar e entregar aquilo que Deus me deu. Amém? Irmãos, o foco aqui é Cristo e não poderia ser outro. Amém? Deus me deu esse tema. Diga, Jesus é o digno. Diga para alguém, Jesus é o digno. Amém? Irmãos, escute. Estamos diante do livro do Apocalipse. Se a gente for ler o primeiro versículo que abre Apocalipse, vai dizer revelações de Jesus Cristo, dadas por Deus a João. Então, isso aqui é uma revelação, onde Cristo vai ser o ator principal, onde tudo foca em Cristo, todos os acontecimentos acontecem por ordem, poder e autoridade de Cristo. É interessante porque João, o apóstolo amado, ele vai ser levado à ilha de Patmos. E a Bíblia vai dizer que ele vai ser levado àquela ilha por algum motivo, pelo testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, João, por testemunhar das verdades do Evangelho, do senhorio de Cristo, ele vai ser lançado naquela ilha isolada, onde os imperadores daquele tempo lançavam os criminosos políticos. Por quê? Porque o período que João viveu era o período dos imperadores romanos. E naquele período, os imperadores eram adorados. Havia os cultos ao imperador. O imperador era tido como Deus. O imperador era tido como Senhor de todas as coisas. Aí aparece João e fala, César não é Senhor. Domiciano não é Senhor. Tibério não é Senhor. Eu conheço alguém, eu conheço aquele que é verdadeiro e é o Senhor de todas as coisas. Esse é o Senhor. Então, por João testemunhar, ou seja, por ele testemunhar do senhorio de Cristo, do seu poder, da sua autoridade, ele vai ser lançado lá. E ele vive lá. E é algo interessante, porque era um lugar horrível, era um lugar isolado, era um lugar muito difícil de se viver. Então, João, quando é jogado lá, fisicamente, ele sofreria pelo ambiente. Um ambiente de trabalho, um ambiente difícil, um ambiente solitário. Mas eu acho lindo porque quando João é jogado nessa ilha e passa a sofrer as circunstâncias de ser jogado ali sozinho, solitário, num lugar onde não havia ninguém, é interessante, porque a partir do momento, escute, que Deus vai decidir revelar os seus segredos a João, a Bíblia diz, e eu achei-me em espírito. E quando fala isso, fala o quê?
a revelação do céu sendo comunicada a João. Ou seja, fisicamente João sofre. Fisicamente o lugar é difícil. Fisicamente é uma circunstância totalmente incômoda, mas eu dou glória porque em Patmos, João não só se achava fisicamente, ele se achava espiritualmente, e espiritualmente o céu se abre, espiritualmente Deus fala, espiritualmente Ele revela, fisicamente Ele sofre. Fisicamente está isolado, fisicamente está abandonado, só que espiritualmente a história é diferente. Espiritualmente ele ouve uma voz: João, eu vou te revelar os meus segredos. João, eu vou revelar as coisas lindas que eu tenho para realizar. Ei, a gente pode até sofrer fisicamente nessa terra, mas espiritualmente eu e você tem a alegria da comunhão com Deus. Fisicamente a gente sofre, fisicamente as circunstâncias querem nos abalar, mas há uma alegria espiritual depositada na minha e na tua vida que o mundo, a morte, nada pode tirar da minha e da tua vida. Então eu quero pensar que, apesar da tua dificuldade, eu não sei como você entrou aqui, mas eu quero te dizer, espiritualmente Ele te conforta, espiritualmente Ele fala contigo, espiritualmente a alegria em estar neste lugar. João escreve o que vai acontecer. E Jesus vai se revelar. O Cristo glorificado. Eu não vou entrar em detalhe. E quando o Cristo glorificado se apresenta a ele, vai dizer: João, escreve as 7 igrejas da Ásia. E Jesus ele vai ditar, ele vai falar as circunstâncias de cada igreja. E João vai escrever e vai endereçar aquele recado da parte de Cristo à igreja. Porque, irmão, a igreja tem dono. E o dono da igreja conhece a igreja. O dono da igreja conhece a igreja como organização e como organismo. Jesus conhece a gente coletivamente, mas Ele também nos conhece individualmente. Ele conhece a sua igreja. Diga para Ele: Jesus te conhece. Ele te vê. Ele te sonda. João começa a escrever. E isso vai ocupar o quê? Introdução, me escute. 3 capítulos do Apocalipse. Mas vamos para a Bíblia. Apocalipse capítulo 4. Vamos para a Bíblia porque eu falo, com Bíblia não tem erro. Olha o que diz Apocalipse 4. Após João ter escrevido as 7 igrejas da Ásia. Depois dessas coisas. Depois do quê? Depois de escrever as cartas. Depois de fazer a tarefa que Cristo havia ordenado. Aí ele diz: depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como voz de trombeta que ouvira falar comigo, disse: sobe na onde? No céu. E mostrar-te-ei as coisas que depois dessa devem acontecer. E logo fui arrebatado em carne. Em o quê? Em espírito. E eis que estava no céu
um trono no céu, assentado um sobre o... Agora o céu se abre, escute. Eu já vou chegar no capítulo 5. O próprio Deus vai chamar João. João, sobe, porque eu tenho coisas para te revelar. Sobe, porque eu tenho coisas para que você registre, coisas que ainda acontecerão. E isso acontece, ele é levado em espírito, para quê? Com o propósito de ter coisas relativas ao futuro reveladas a ele. Então, João, ele sobe ali para que Deus o oriente, para que Deus o revele, para que Deus esclareça o que? A consumação de todas as coisas. E ele sobe. Eu não vou meter em muito detalhe no capítulo 4. Quando ele sobe, ele vê alguém sentado no trono. E esse alguém é Deus Pai. E ele vê 4 animais. Ele vê 24 anciãos. Ele vê ali naquele momento um culto de adoração àquele que estava assentado no... Me ajuda a pregar. Aquele que estava sentado no... Um culto. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quem governa a história, quem governa o universo, ele está no trono. Nada acontece por acaso. Tem alguém que dirige, tem alguém que guia, tem alguém que está no controle da história. Ei, a história da igreja, a história do mundo, tudo o que aconteceu até o dia de hoje está no pleno controle de Deus. Deus está no trono. É Ele quem controla, é Ele que faz, é Ele que permite. Ei, Deus está no trono, Ele governa a tua vida. Ei, Deus está no trono, Ele governa a tua história. Ei, Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Se você entrou aqui com medo, eu te digo, ei, não temas, a história continua no controle de Deus. Ei, não temas dificuldades, a história continua no controle de Deus. Ei, não tema a enfermidade, a história está e continuará no controle de Deus. João vê Deus no trono do universo. João vê Deus naquele trono, ou seja, no controle de todas as coisas. Só que tem um porém. Ele vê o culto, os animais adoram, os 24 anciãos adoram, e chega o capítulo 5. Só que tem um porém. Aquele que está no trono e tem o controle na história, a determinado momento daquela revelação, João percebe algo. Tem um trono. E tem alguém sentado no trono. Esse alguém dirige a isso? Não, está fraco. Dirige a isso? Só que João vê, não tem só um trono e alguém no trono. Ele vê que na mão direita daquele que está assentado no trono tem um livro. Só que esse livro está fechado. Esse livro tem que ser aberto para a história se consumar. Esse livro tem que ser aberto. Você lembra do capítulo 1, versículo... João, sobe aqui que eu vou te mostrar o que vai acontecer. Os acontecimentos da história. A consumação da história. A vontade de Deus se cumprindo no decorrer da história. Só que a história... Por quê? Se a gente for estudar mais a fundo, a palavra livro aqui, no original grego, é história.
Então, o que Deus está na mão é um livro da história da humanidade. É sua vontade, é seus preceitos, é seu decreto, é tudo aquilo que Deus quer. É o benefício do bem, é a aniquilação do mal, é os seus planos, é o seu propósito, é aquilo que Deus quer. Irmão, deixa eu te perguntar, a história é vazia? A história tem uma consumação? Sim ou não? A história tem um objetivo? A história tem um propósito? E quem estabeleceu tudo isso? Diga forte. Deus. Porque na filosofia grega, os poetas diziam, a história é só uma repetição de fatos. Nada muda, não vai ter definição. Mas não. Na história tem propósitos de Deus. Na história há consumação. Deus estabeleceu coisas para a minha e para a sua história. Pega na mão e diga, Deus tem coisas para a nossa história. Ele tem planos para a nossa história. Ele tem projetos para a nossa história. Só que há um porém. O livro da história está nas mãos de Deus. É aquilo que Deus quer. É aquilo que Ele escreveu. Tanto está escrito por dentro, está escrito por fora. Ou seja, está completo. Nada para tirar, nada para acrescentar. Aquilo que Deus determinou, irmão, está determinado. Só que tem um porém. Aquele livro que é a vontade de Deus, que é o plano de Deus, que é o registro da história, precisa ser aberto. Está selado. E se não for aberto, 4:1 não se cumpre. Para que Deus chamou João? Eu vou te mostrar. Só que para aquilo acontecer, o livro tem que ser. Se o livro não abrir, não vai acontecer. Se o livro abrir, não vai se concretizar. E Deus está procurando quem é digno de dar continuidade à história. Quem é digno de dar sentido à história. Quem é digno de consumar a história. E ninguém no céu. E ninguém na terra. E ninguém debaixo da terra foi achado digno de abrir o livro. Ninguém no céu, corte angelical, nem Miguel, nem Gabriel, nem Serafim, nem querubim pode abrir o livro. Na terra, os homens, nenhum mortal pode abrir. Me ajuda, pode abrir? Debaixo da terra, nem Satanás, nem os demônios, não tem a dignidade para abrir o... E surge uma grande questão. Quem é digno? Quem é digno de abrir? No céu não tem. Na terra não tem. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Quem vai dar continuidade à história? Quem vai dar um sentido à história? Quem tem o poder de consumar a história? Cadê? Quem é digno? Deixa eu aplicar. Tem muita gente vivendo na incerteza pela falta de conhecimento do nome que é sobre todo o nome. Porque sem Cristo a história não tem sentido.
Sem Cristo, a história não tem alegria. Sem Cristo, a história não há prazer. Então, quem é digno? Tem muita gente que não achou. E a história dele precisa ser mudada. Porque aquilo que Cristo, Jesus, Yeshua HaMashiach fez na cruz pode mudar vidas, pode mudar a história. Ele tem todo o poder e toda a autoridade para mudar a história. Quem é digno? Uma grande questão. Segundo, uma grande constatação. Nem no céu. Miguel não pode abrir. Gabriel não pode. Serafim não pode abrir. Querubim? Não pode. E na terra? Não, nenhum homem. E no inferno? Nem o diabo, nem qualquer demônio. Não pode abrir uma grande decepção. E eu chorava, João chorava porque o livro teria que ser, a história teria que continuar, e ele chorava. O que vai ser da história? O que vai ser da história? O que vai ser da história? Tem muita gente perguntando aí, o que será da minha história? O que será da minha vida? O que será da minha família? É porque ele ainda não conhece aquele que é digno. E quem é digno é Jesus. Quem é digno é o Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Crente só chora se for de alegria, porque a vida dele tem o que dá sentido, tem o que dá alegria, tem o que dá aquilo que você precisa. Ele pode mudar a minha e a sua história. Ele é digno. Quanta gente sofrendo. Posso descer? Quanta gente sofrendo. Quanta gente depressiva. Quanta gente morrendo. Quanta gente feliz. Porque a vida dele não tem sentido. Não tem sentido porque está faltando alguém. Não tem sentido porque está faltando alguma coisa. E o que está faltando? Não, você está com medo? Diga. O que está faltando? Porque quando Jesus chega, a história muda. Quando Jesus chega, as coisas acontecem. Quando ele chega, a história ela é mudada. Ei, se tem alguém sofrendo na tua família, se tem alguém sofrendo na tua casa, é porque ainda não conhece aquele que é digno. Porque se ele conhecer a salvação, se ele conhecer a mudança, se ele conhecer a alegria, se ele conhecer a libertação do inferno para o céu, ele é digno. Isso aqui é muito forte. Porque, e eu chorava, essa é a única vez que fala de choro no céu. Sim ou não? João está no céu, não está? Ele está chorando, porque o livro precisa ser aberto e cadê alguém digno? Você notou a palavra digno? Dignidade. Ninguém é digno o suficiente para abrir o
não tinha dignidade no céu. Corte angelical. Não tinha dignidade na terra. Raça humana não tinha dignidade no Hades. O diabo e seus deus. Então a questão é quem é digno. E a dignidade vem através de um ato. Só que eu acho lindo. João, por que você está chorando? João, por que você chora, João? Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Irmão, existe um nome, e esse nome é digno, esse nome pode, esse nome faz, e esse nome é Jesus. Ele é digno, Ele pode, Ele faz, Ele salva, Ele liberta, só Ele é digno. Irmão, se essa verdade não te alegrar, eu não sei qual verdade bíblica vai te alegrar. Porque a cruz é nossa alegria. A vida de Cristo é nossa alegria. Ele morreu, mas ressuscitou. Bíblia, não chores, versículo 5. Eis o leão da tribo de Judá. Leão fala de autoridade, sim ou não? O leão da tribo de Judá, porque de Judá vinha a linhagem davídica. E Jesus é da linhagem davídica. Então, ó como Deus é. Deus é o criador de Davi e descendente de Davi. Dá para entender isso? Ele criou Davi como Deus, mas como homem ele desceu e foi da linhagem de Davi. Vai escutando. A raiz de Davi, que vem, tá fraco, que vem, o que ele venceu? Sua morte. Ele venceu tudo aquilo que nós não poderíamos. Primeiro, ele venceu o mundo. Segundo, ele venceu o pecado. Terceiro, ele venceu o diabo. Quarto, ele venceu a morte. Eu e você não estamos aqui por méritos. Eu não tinha capacidade de vencer o mundo. Eu não tinha capacidade de vencer o pecado. Eu não tinha capacidade de vencer o diabo. Eu não tinha capacidade de vencer a morte. Mas teve alguém que não teve para diabo, não teve para pecado, não teve para morte. Ele venceu aquilo que você não poderia vencer. Pega na mão dele. Diga, você não podia, você não conseguia, mas ele venceu. Ele venceu. E a gente está aqui porque ele venceu. Venceu. Primeiro, o mundo. Segundo, o pecado, porque o pecado que estava lá na cruz não era dele, era meu.
pecado da cruz não era dele, era seu. Isaías diz, e ele levou sobre si as nossas transgressões, as nossas dores. Ele morreu no teu lugar. Ele venceu aquilo que nós não poderíamos vencer. Não entendeu? O mundo te venceria. O pecado te venceria. O diabo te venceria. A morte te venceria. E se todas essas coisas tinham o poder de vencer sobre nós, qual seria o nosso destino? Se o mundo me vencesse, se o pecado me vencesse, se o diabo me vencesse, se a morte me vencesse, eu não estaria aqui. Mas ele desceu. Sendo rei, se fez servo. Sendo grande, se fez pequeno. Sendo todo-poderoso, se fez homem. Para quê? Para fazer, para vencer aquilo que você não poderia vencer. E porque ele venceu o pecado, e porque ele venceu o mundo, e porque ele venceu o diabo, e porque ele venceu a morte, ele tem a dignidade de pegar o livro e abrir. Eu abro. Eu abro. Eu faço, eu dou sentido, eu tenho todo o poder e toda a autoridade sobre a história. A história, a sua história, a minha história só foi mudada por causa de Cristo. Diga para alguém, Cristo mudou a sua história. Se ele não desse, o que seria de mim? Se ele não desse, o que seria de você? Se ele não desse, o que seria de nós? Se ele não fosse como ovelha muda ao matador, o que seria de mim? Se ele não sofresse calado, o que seria de você? Se ele não carregasse os nossos pecados, aonde estaríamos nós? Se ele não pudesse fazer, se ele corrigindo, se ele não tivesse feito, o tema aqui é isso, diga história. Diga história. Se ele não faz tudo isso, o que seria da sua história? Onde você estaria? Estaria cantando? Eu estaria pregando? Você estaria congregando? Não. Mas como ele veio, mas como ele morreu, mas como ele pagou a dívida que eu e você não poderia pagar, eu prego. Alguém canta, alguém adora, alguém chora, alguém se alegre porque ele veio. Ele fez, ele pode, ele é. É algo interessante. Porque João está chorando, escute. E alguém fala, João, não chores. Escute isso aqui. Ei, Jolê. Me ajuda a pregar, ei, Jolê. Só que quando o João vai virar,
Ele não vê leão, ele vê cordeiro. É Bíblia, não é? Foi anunciado o leão. Só que quando ele vira para ver quem era o leão de Judá e a raiz de Davi, aquele que venceu, com a imagem um corpo, porque antes de ser leão, ele teve que ser cordeiro. Leão fala de o Messias rei. Cordeiro fala do Messias servo. Porque para ele receber o nome que é sobre todo nome, teve cruz, teve dor, teve sangue derramado, teve preço pago. Ele não poderia ser leão se não fosse cordeiro antes. Diga para alguém, ele só é leão porque antes foi cordeiro. Ele só é adorado porque antes de ser adorado foi humilhado. Ele só é reverenciado porque aqui foi rejeitado. Ele só é declarado verdadeiro porque para muitos ele era o falso. Então antes da glória vem a dor. Antes da glória vem o sacrifício. Antes da glória vem o preço a ser pago. E com grande preço ele pagou por mim e por você. Ele sofreu, bateram nele, furaram o seu lado, esbofetearam, cruz de espinhos. Irmão, como ele sofreu. Mas ele sofreu porque era cordeiro. Porque não dá para ser leão sem antes ser cordeiro. Ei, eu gosto de Charles Spurgeon. Spurgeon foi convertido com um texto da Bíblia, já estou acabando. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos, todos os confins da terra. Ver Jesus na cruz é dolorido, não é? Aquela cena, aquele sacrifício, aquele preço pago, mas tudo aquilo, irmão, era só por 3 dias. Porque no terceiro dia, antes de ressuscitar, ele desceu até as profundezas, pegou a chave do inferno e da morte, e veio e ressuscitou, e tem o poder de toda a autoridade. É me dada nos céus e na terra. Ei, o pecado não tem poder sobre mim. A morte não tem poder sobre mim, porque ele venceu o pecado e venceu a morte. E quem não é liberto por Cristo é escravo do pecado. E se alguém é escravo do pecado, o destino da sua história é a condenação eterna. Ele venceu o pecado para que através desse nome o pecado não tivesse poder sobre nós. Ele venceu a morte porque através do seu sacrifício a morte não tem poder sobre nós. Sabe por quê? Tessalonicenses. Porque no dia que ele voltar, você tem que dar glória. No dia que ele voltar e chamar os salvos, eu quero ver o que vai segurar. Os que morreram em Cristo
ressuscitarão, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados junto para com Ele. Irmão, quando Ele nos chamar, nada vai segurar, nada vai prender, porque Ele venceu, Ele é digno. O arrebatamento é projeto de quem? De Deus Pai. Executado por Deus. Você lembra do livro? O livro está na mão de quem? Deus Pai. Alguém tem que abrir. Quem aparece o Deus? Se o Deus Filho apareceu e tem a dignidade para abrir e executar aquilo que o Pai estabeleceu, isso fala claramente porque Deus elaborou o plano da salvação, Jesus executou e o Espírito Santo dá continuidade para anunciar. Tem muitos lugares esquecendo da cruz. Tem muitos lugares que não pregam mais a cruz. Tem muitos lugares que abandonaram a cruz. O paraíso deles é aqui. É tudo voltado aqui. Mas a Bíblia diz que somos peregrinos. A nossa morada não é aqui. E quem vai nos buscar? Não, me ajude, irmão. Quem vai nos buscar? Você está preparado, irmão? Porque Cristo vai ter que levar a sua igreja. É plano de executado pelo O Filho tem o poder e a autoridade para executar. Ele tem dignidade para executar. E nada vai impedir o Filho de fazer aquilo que o Pai estabeleceu. Posso falar algo? Irmão, não se espante. Cristo está vindo, sim ou não? E quanto mais se aproximar a vinda dele, mais a coisa vai apertar. Pode falar algo? Este mundo não vai melhorar em nada. Nada vai melhorar. Se você está esperando melhora, não. Até Cristo buscar a sua igreja, a coisa vai apertar. Para ver quem está firme, para ver quem adora, para ver quem acredita, para ver quem está firme. Vamos para a Bíblia, já vou acabar. Bíblia. E lê comigo, versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do, tendo todos harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações do santo, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o que significa livro? A história. E de abrir porque foste morto, e compraste com o teu para Deus homens de toda tribo, toda língua, povo e nação, e para nosso Deus fizeste rei e sacerdotes,
e eles reinarão para sempre. Escuta aqui, já vou acabar. Não importa o que aconteça, a história está sob o poder de Cristo. Mas só aqueles que permanecerem nele poderão ficar firmes. Deixa eu falar algo. Será que a gente está ansioso cada dia por esse momento? Será que se eu perguntasse para alguém, você quer que Jesus venha hoje? Será que isso arde em nossos corações? Certa feita, uma irmã estava na igreja e disse para outra, oh glória, quem dera ele viesse agora. E uma irmã, na sua infelicidade, foi dizer, não fala uma coisa dessa não. Se ele vir agora, o que será de mim? É para a gente refletir. Sem santificação, ninguém verá. E o que a gente tem visto aí fora? O que tem acontecido aí fora? Será que Deus tem se agradado? Cada coisa está indo de mal a pior. Isso é sinal. Eu estou voltando. Eu estou voltando. Se prepara, fica firme. Olha para a cruz, porque eu estou voltando. Irmão, eu quero dizer uma coisa. Nada vai impedir a igreja de desfrutar de comunhão eterna com Ele. Nada. Fique de pé. Diga para alguém, somente Cristo, através dele, a história tem sentido. Sem ele, a história não tem sentido, não tem consumação, não tem destino. Mas eu dou glória, porque através dele, a eternidade nos espera. A eternidade nos espera. Posso pedir para cantar um hino? Digno é o Cordeiro. Aline Barros. Irmãos, escute aqui. Será que Abacuque 3,19 está se cumprindo em nós? Todavia, me alegrarei no Deus da minha... Será que a salvação é sua maior alegria? É tempo de a gente refletir sobre isso. Antes de cantar, tem alguém aqui que não conhece a Cristo e quer aceitar a Cristo essa noite? Sabe por quê? Deixa eu falar. Jesus é o digno de executar toda a vontade de Deus. Então, entenda, ele tem autoridade para salvar e para condenar. Ele tem autoridade para levar ao céu e também condenar ao inferno. Ele tem essa autoridade. Ele tem este poder, mas se você entregar a sua vida, a sua história, aquele que é digno, o céu será o seu destino.
Ei, eu te convido, entregue a sua história nas mãos de Cristo. Tem alguém? Tem alguém para se reconciliar? Não tem? Irmãos, meu horário deu. Vamos cantar esse hino? Amém? É tempo de entender. Diga para alguém para me acabar. A tua vida está no controle de Cristo. Pode cantar. Adore. Se derrame. Se alegre essa noite. A sua história tem destino através de Cristo. Sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Mãos, graças eu te dou.